Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist Administração Pública e Ficção. E hoje vai ter tensão, vai ter loucura, vai ter violência gratuita, tudo isso passando os filmes que iremos discutir. Eu sou o professor Rodrigo Coelho e nesse vídeo vamos discutir os filmes da franquia Uma Noite de Crime. Bom, a franquia Uma Noite de Crimes é composta até o momento por 4 filmes, tem mais um vindo aí nesse ano de 2021 e uma série de TV. Formado pelo Uma Noite de Crime original de 2013, Anarquia de 2014, o ano da eleição de 2016, a primeira Noite de Crime de 2018, o mesmo ano em que estreou a série de televisão. Para julho deste ano nos Estados Unidos e em setembro aqui no Brasil, está previsto o lançamento de Uma Noite de Crime à Fronteira, o último filme dessa franquia. Essa ideia sai da cabeça deste cidadão aqui do lado, James DeMonaco. Foi ele que escreveu os roteiros de todos os filmes, participou da série. Ele também foi a pessoa que dirigiu os 3 primeiros filmes. Bom, mas do que nós estamos falando? O plot original é que, em 2014, após uma grave crise, surge um novo partido, o Partido dos Novos Pais Fundadores, e eles assumem o governo dos Estados Unidos. 2 anos depois, em 2016, eles fazem um teste a respeito de uma nova proposta, a proposta de criação do expurgo. Um feriado de 12 horas, que começa às 7 horas da noite e vai até às 7 horas da manhã do dia seguinte, e durante esse período não há lei. Todo tipo de crime é permitido com algumas pequenas regras. Os políticos, as autoridades nível 10, seja lá o que isso signifique, mas indica que é gente importante, eles são imunes. A polícia, o corpo de bombeiros, os hospitais estão fechados durante esse período. E eu acho que são só essas regras. Mas esse é o contexto base da história, e a partir disso, cada filme tem um desenvolvimento muito próprio. O primeiro filme é um filme mais intimista, ele se passa todo dentro de uma casa. Trata da família Sandin, durante o feriado. O pai da família, o James, ele vende sistemas de proteção, o que tem uma dupla consequência. Primeiro, a casa deles é a casa que tem o melhor, o mais moderno sistema de proteção possível. Segunda consequência é que ele ganha rios de dinheiro com isso. O que atrai certamente a inveja de todos os seus vizinhos que estão ali naquela tensão do que vai acontecer. Bom, e qual é a treta do filme? A treta do filme é que tem um morador de rua que é perseguido por um grupo lá do condomínio onde eles moram que quer matá-lo, e esse morador consegue abrigo na casa da família Sandy. Uma família que não quer exatamente participar, quer apenas se proteger, ficar na sua, mas essa violência invade a casa delas e ela precisa decidir se ela vai ceder aos expurgadores que querem esse morador de rua para ser linchado, ou se eles realmente defendem a vida, esse tipo de coisa. Existe aí um pequeno traço dessa diferença social, de classe social, mas o grande foco aqui é a questão do ressentimento, principalmente quando a família Sandy é atacada por seus vizinhos que os invejam de diversas maneiras diferentes. Bom, o segundo filme, Uma Noite de Crime e Anarquia, é onde nós temos essa virada. Principalmente porque a gente sai de uma casa e ganha as ruas da cidade, do centro de uma grande cidade norte-americana. Tem um homem que sai para expurgar, para matar alguém, mas aleatoriamente ele acaba se juntando com outras 4 pessoas e eles viram um grupo que precisam se proteger e sobreviver durante esse período. Qual é a grande mudança desse segundo filme? O ressentimento é bem diminuído. Na verdade, esse homem que sai para expurgar, porque o seu filho foi vítima de um acidente, de um atropelamento, e o sistema jurídico mal feito deixou o assassino escapar. Então ele quer uma vingança. Mas é uma coisa menor no filme. Ao mesmo tempo, a questão da luta de classes explode. A gente vê ricos pagando para doentes se sacrificarem, né? A gente vê ricos pagando para outros grupos pobres organizados coletarem pessoas na rua para eles poderem matar em segurança, em conforto. E, além de tudo, esse segundo filme é tranquilamente o melhor filme da franquia. Esse filme é brabo demais. Bom, e aí chegamos no terceiro filme,
que, tal qual o segundo, se passa nas ruas de uma grande cidade, que, tal qual o segundo, o foco é na questão das diferenças de classe, mas aqui nesse terceiro filme nós temos a política institucional entrando em cena. O nosso foco maior aqui é uma candidata a presidente que, com a plataforma de acabar com o expurgo, pode ganhar a eleição, pondo fim a 25 anos, no filme, de governos do Partido dos Novos Pais Fundadores. Como retaliação, já que ela enfatiza muito que o expurgo é uma política que prejudica um grupo, o grupo dos mais pobres, enquanto privilegia os mais ricos, eles acabam com os privilégios. E qual é o privilégio que eles acabam? A proteção legal a todos os políticos, as autoridades lá de nível 10. Mas eles não acabam com os privilégios da grana, porque daí o objetivo passa a ser eliminar a candidata adversária. A vida da senadora fica em perigo, esse é o grande mote aí, eles perdidos aí pela cidade, e existe uma organização clandestina que é fundamental para conseguir ajudar a senadora a sobreviver. Por fim, o quarto filme até o momento, A Primeira Noite de Crime, aborda como que começou essa tradição. Ele aborda um modelo experimental que foi feito em Staten Island, uma área pobre, que foi experimentalmente utilizada para testar essa ideia, de tal forma que ela fosse, se tivesse sucesso, espalhada para todo o país. Pretensamente se trata de um teste científico, e isso é muito interessante para as nossas discussões mais para frente. E também é interessante perceber como nesse filme o grande contraponto é a luta da comunidade organizada e do crime organizado contra essa novidade. Então, basicamente, até o momento, são esses os 4 filmes que integram essa franquia. Falei de porradaria, falei de sangue, falei de medo, choro e ranger de dentes. E o que tem isso a ver com a administração pública? Existem algumas coisas aqui que a gente pode pensar. Eu trago aqui 5 pontos para a gente pensar sobre esses filmes. Primeiro, a questão da política pública e do mercado. É muito evidente em todos esses filmes que essa política pública de destruição, de morte, ou pelo menos de suspensão da segurança pública por um tempo, ela cria mercados, cria oportunidades para a iniciativa privada. Já no primeiro filme, a família Sandin, o James Sandin, se dá bem com o expurgo porque ele vende sistemas de segurança. No terceiro filme, a gente pode observar o surgimento de um mercado de turismo ligado ao expurgo. Pessoas de outros países que querem participar, que vêm especialmente para isso. Além de toda uma discussão a respeito do mercado de seguros e como eles utilizam essa data como uma forma de explorar essa situação do expurgo. E aí, para a gente entender, além de um slogan maior, a gente precisa voltar nos fundamentos de microeconomia, especialmente naquela discussão a respeito de bens públicos. O que são bens públicos? São bens não excludentes, que, se estão disponíveis para uma pessoa, precisam estar disponíveis para todos, e bens não rivais, aqueles bens que, se uma pessoa consome, ela não diminui para os outros. É assim com o meio ambiente, por exemplo, todos nós temos acesso ao mesmo meio ambiente. E o fato de eu utilizar não desmerece para os outros. E é assim para o outro exemplo clássico de bens públicos, que é a segurança. O que nós temos com o expurgo é simplesmente a criação de um mercado privado para o que deveria ser um bem público. Nós não temos mais uma segurança pública genérica para todos e cada um que lute e garanta a sua segurança individualizada. E é por isso que você cria esse mercado, por isso que as pessoas são responsáveis por um seguro absurdo nessa época, por isso que as pessoas são obrigadas a comprar máscaras, armas, por isso que as pessoas são obrigadas a contratar sistemas de segurança, porque um bem público foi transformado por meio de uma ação governamental num bem privado. O segundo tópico que a gente pode pensar bastante é a questão da organização da sociedade. A gente tem sempre aquela ideia que, principalmente os filmes americanos, passam muito do mito da pessoa individual, do super-herói. E essa ideia é totalmente detonada nesses filmes. No segundo e no terceiro filme, você tem até umas fugas ali de pequenos grupos lá que tem esse super-herói na frente que vai protegendo, seja os aleatórios que ele arregimenta no segundo filme, seja a senadora que ele protege no terceiro filme. Mas ele vão indo esses grupos, mas sempre tem um momento em que eles não vão conseguir prosseguir, eles não vão conseguir sobreviver. E, por sorte, eles são salvos por um grupo de resistência organizado. Tanto no segundo quanto no terceiro filme, isso acontece. E no quarto filme, aquele que mostra como que começou,
nós temos desde a tentativa da comunidade de se organizar, o que só consegue ser feito politicamente, como quem faz à frente ao expurgo, já que nós não temos uma resistência politicamente organizada, porque isso nunca tinha acontecido, é outro grupo organizado, que é os traficantes. Quarto ponto a tratar é que, depois do primeiro filme, todos os outros deixam muito claro que o expurgo é uma tática para matar os pobres e aliviar as contas públicas. Cortar gastos com saúde, com previdência, com assistência social. É uma viagem muito louca, assim como se alguém deixasse um vírus, que mata principalmente os idosos, pessoas com comorbidades, né? E deixasse isso se espalhar e correr tranquilamente, de tal forma que você aumentasse a mortalidade nessas faixas para diminuir o déficit da Previdência. É óbvio que ninguém pensaria nisso, é só uma viajada do filme, né? Mas é essa a lógica. Vamos fazer uma política pública destinada a exterminar um grupo específico com o objetivo neoliberal de organizar as contas públicas. Particularmente para a nossa discussão, o quarto filme, que trata da primeira noite de crime, tem muitos aspectos sobre implementação de políticas públicas. Temos uma discussão com relação ao incentivo à participação, como é que o governo estimula que as pessoas façam parte disso. No caso ali é muito claro, num contexto de extrema miséria que é levada à população mais pobre, o governo oferece dinheiro para que as pessoas participem. E dentro de uma situação de desespero, as pessoas acabam topando isso. Vamos voltar lá para aquela nossa situação hipotética, né? De que você, na verdade, não garante às pessoas um auxílio emergencial que permita elas ficarem em casa e diz que as pessoas querem ir para a rua trabalhar mesmo no meio de uma pandemia. E aí, é muito fácil a gente fazer essas analogias com a nossa situação atual de pandemia, porque nos dois casos, do expurgo e da pandemia brasileira, nós temos uma política clara de destruição. Então, os incentivos a participar também partem dessa exploração da miséria. Temos aí uma discussão interessante, já que você parte de um experimento, então tem toda aquela questão ética de você conceder uma política pública para um grupo e para outro grupo deliberadamente não conceder essa política pública para fazer um experimento científico. Pois muito bem, aqui é isso que eles fazem no quarto filme. Você claramente separa uma área e nessa área as pessoas vão ser cobaias para um experimento. Também temos aqui uma discussão bastante interessante, na medida em que todo esse projeto é pensado, teoricamente, por uma psicóloga, que é um personagem que encarna ali a técnica. Existe um pensamento científico que vai ser testado, com todos esses problemas éticos que eu já falei. Mas existe, ao mesmo tempo, a tensão com a política. Significa o Partido dos Novos Pais Fundadores, que está bancando uma política extremamente polêmica, e qual é a possibilidade deles admitirem que foi um erro. E aí a gente volta para a nossa política, a nossa noite de crime pandêmico atual, também onde é que a gente imagina que o governo possa, nesse momento, por exemplo, mudar de opinião com relação ao tratamento precoce e admitir que foi um erro tecnicamente equivocado, mas esse erro teve uma consequência com relação à vida das pessoas. Então, a tensão entre técnica e política, uma vez que o técnico aceitou participar sem as considerações éticas que nós já discutimos, se torna muito difícil voltar atrás. Mas a grande questão do filme, certamente, é a questão da luta de classes. Aquela velha história que volta e meia a gente vê um meme na internet. Não estamos todos no mesmo barco. Estamos todos no mesmo mar, mas em barcos diferentes. Então, em todos os filmes, vai mostrando muito claramente como essa política, que supostamente vale para todos, ela é muito diferente de acordo com a sua classe social. No primeiro filme, a lógica que nós temos é que você está protegido numa casa segura. Bom, e como é que ficam as pessoas que não têm casa segura? A população em situação de rua. No segundo filme, a gente vê claramente os pobres servindo de diversão para os ricos, que não abrem mão do conforto, da segurança, mas que querem participar. No terceiro filme, o foco aqui é exatamente essa baixa burguesia, os pequenos comerciantes. Como é que eles estão ali tendo que sobreviver e defender o seu negócio quando você não tem um governo que faça isso? O quarto filme é bastante óbvio, né? É um experimento e o centro desse experimento é uma comunidade pobre. Nesse sentido, eu puxo uma reflexão a respeito do conceito de cidadania.
E aí eu vou fazer aqui meu jabá, que em algum lugar vai aparecer aqui os cards, de 2 vídeos que nós já discutimos essa questão a partir de um artigo clássico de Thomas Humphrey Marshall. E diz esse autor que a cidadania é uma noção de pertencimento a uma comunidade, onde existem direitos entre pessoas que são iguais, e esses direitos é que tornam todas essas pessoas iguais membros efetivos da comunidade. E o que nós estamos vendo aqui é que claramente não é isso que ocorre numa noite de crime. Algumas pessoas têm mais direito à vida e outras pessoas têm menos direito à vida. Bom, é isso aí. É terror, é medo, é sangue. Franquia Uma Noite de Crimes é um conjunto de filmes muito bons. E aí eu, particularmente, especialmente o segundo. O segundo é um filme bom demais. Sugestão para que vocês assistam, que vocês fiquem com medo, que vocês se borrem nas calças, mas que vocês pensem nos temas que estão atravessando essa diversão fácil, essa diversão escapista, especialmente no que se refere à questão da cidadania e das políticas públicas. Bom, eu agradeço a atenção de todos vocês, de todos e de todas. Bons estudos